Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite? Pode soltar um brado de glória a Deus. Você já disse aí para 3 pessoas, que bom que você veio. Diga lá para 3 pessoas, que bom que você veio à casa de Deus nessa noite. Quero mais uma vez externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio desses dias comungar, ter koinonia, comunhão com o apóstolo Cássio, pastora Aninha, sua família e, por extensão, esse rebanho abençoado que Deus deu a esse servo para apacentar. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Capítulo de número 1 do livro de Jonas. Nós vamos lá no Antigo Testamento, Jonas, capítulo 1, verso do 1 ao 3. Jonas. Pode ter certeza que tem Jonas na sua Bíblia. Muitas vezes tem gente que tem o hábito de ler o Novo Testamento, não tem muita afinidade com o Antigo, e aí quando fala esses livros, tem alguma dificuldade de folheá-los. Mas eu sei que você tem esse hábito. Quantos acharam Jonas capítulo 1, verso 3? Quantos estão comigo? Pode dizer amém? Muito bem. Na minha versão está escrito assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para diante da face do Senhor. Tem tradução que diz: para bem longe da presença do Senhor. Antes de você sentar, bata no seu peito e diga assim: nossos motivos. Não escutei. Nossos motivos não justificam nossa desobediência à vontade de Deus. Repete de novo: nossos motivos não justificam a nossa desobediência à vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Muito bem, tome o seu assento. O apóstolo Paulo, escute isso, escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse assim: transformai-vos, vou repetir, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele não recomendou você transformar alguém. Ele recomendou você passar por um processo de autotransformação. E se existe alguma coisa difícil na vida, escute isso, nobre. Se existe alguma coisa altamente difícil na vida, é uma mudança de mentalidade. Não, você não escutou, né? Eu vou repetir. Se existe algo altamente difícil na vida, é mudança de mentalidade. A maioria de nós
está circunscrito, confinado, está condicionado devido, às vezes, capricho pessoal, devido conveniências. Mas o apóstolo faz uma proposta que, a despeito de ser difícil, é possível. Ele disse: transformai-vos. Repete comigo. Transformai-vos. Não escutei. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Diga comigo: eu preciso passar por uma mudança de mentalidade. E nós entendemos que nós estamos diante de um profeta das Escrituras do Antigo Testamento, chamado Jonas. E um profeta, ele era porta-voz de Deus. O que eu disse que ele era? Porta-voz de Deus. Um profeta era alguém da mais alta confiança de Deus. E o profeta Jonas era estimado. O profeta Jonas era apreciado, amado. Deus tinha uma confiança exponencial, transcendental na pessoa de Jonas. E Deus percebe que havia um império, escute isso, um império na terra chamado Império Assírio. Como era o nome do império que eu disse? Império Assírio, que tinha a sua capital em Nínive. A capital do Império Assírio era Nínive. E para vocês terem uma noção da magnitude, da grandeza do Império Assírio, vocês sabem que hoje, no século 21, a nação mais potente da Terra é os Estados Unidos da América. Todos aqui têm consciência disso, sim ou não? É a nação mais poderosa da terra, só para fazer um paralelo. Então, quando você pensar no Império Assírio, você imagina no potencial da América hoje, no século 21. E a capital do império era Nínive. E Nínive era uma grande metrópole, era uma grande cidade. Era uma cidade que tinha 1 milhão de habitantes na época do profeta Jonas. Era uma cidade imponente, era uma cidade de alguma forma arrogante, uma cidade prepotente, altiva. E fazendo um paralelo para vocês terem uma noção do que eu estou falando, se eu estou dizendo que os Estados Unidos da América hoje, no século 21, é a maior potência do mundo, dentre todas as cidades dos Estados Unidos, a cidade mais conhecida pelo seu status social, pela sua estrutura socioeconômica na América do Norte, é Nova York. Nova York não é a capital dos Estados Unidos, a capital dos Estados Unidos é Washington. Mas em termos de status, em termos de grandeza, de magnitude, é top, está no topo. E Nínive estava no topo. E como qualquer grande metrópole, como qualquer grande cidade,
junto com o crescimento dela, cresce também a violência. Sim ou não? E a violência em Nínive cresceu. De maneira que, como Jonas era profeta, como Jonas era um porta-voz de Deus, Deus olha lá de cima, estou parafraseando, Deus chega no parapeito assim da eternidade, se inclina para a terra, observa o crescimento da violência na cidade de Nínive. Aí o que Deus faz? Olha para o profeta Jonas e diz: Jonas, levanta-te, Jonas. Aí o Jonas se levantou. Aí o Senhor disse assim: levanta-te e vá a grande. Esse superlativo grande não é à toa que está no texto. Vá à grande cidade de Nínive e você clama contra aquela cidade, porque a malícia, a maldade, a violência da cidade de Nínive chegou aqui, até mim. Só que Jonas levanta, ouve essa ordem da parte de Deus, e Deus compartilha com ele do seu plano relativo a Nínive e conta com Jonas para ele realizar o seu propósito. Só que Jonas se levantou, Deus mandou ele para que cidade? Quem se lembra o nome? Não, quero que você me ajude. Que cidade? Nínive. Em vez dele ir para Nínive, ele vai para onde? Ele vai para Tarsis. Para vocês terem uma ideia, se Jonas obedecesse a ordem de Deus, porque o Paulo, como eu comecei a introdução, talvez você não entendeu, o Paulo disse: transformai-vos. Repete comigo a expressão: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês precisam passar por uma mudança de mentalidade. Aí você perguntaria a ele: para quê, Paulo? Aí ele diz: para que você experimente qual seja a boa, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus traz consigo 3 adjetivos: ela é boa, vou repetir, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Se ela é perfeita, ela não se relativiza de acordo com as minhas conveniências. Ela não se relativiza de acordo com seus caprichos. E ela não se adequa à nossa estreiteza mental. Ela não se adequa ao nosso condicionamento mental. Por isso Paulo disse: para você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que passar por uma mudança de mentalidade. E quantos aqui querem, nesta noite, desfrutar do privilégio de se adequar a essa vontade boa, agradável e perfeita? Diga amém. Agora, quantos estão dispostos a sair daqui diferente? Não, você não escutou a pergunta. Quantos estão dispostos a sair daqui diferente? Você só vai sair daqui diferente se você esvaziar. Escute aqui, só para citar um exemplo do que eu estou falando, tá? Vou citar um exemplo do que eu estou falando de mudança de mentalidade.
esse copo aqui está cheio. Sim ou não? Está cheio. Isso retrata a sua mente. E Paulo está dizendo: transformai-vos pela renovação da sua mente. Passe por uma mudança de mentalidade. Para você passar por uma mudança de mentalidade, você tem que fazer isso. Escute isso. Se eu colocar, o copo está cheio, sim ou não? Se eu colocar mais água aqui, o que vai acontecer? Vai transbordar, olha aqui, e começa a derramar aqui, certo? Tudo que eu pregar aqui nessa noite, se você continuar assim, cheio, vai bater na sua mente e vai derramar. Porque você está cheio de ideia pré-concebida. Isso aqui é ideia pré-concebida. Isso aqui te condiciona, te circunscreve, te confina, restringe o teu raio de ação. Só que Deus, Ele tem vontade para com você. Vou repetir, Deus tem vontade para com você. E a vontade dele é o quê? Boa, agradável e perfeita. Mas quem rege a sua vontade, não a vontade de Deus, é a sua vontade. A sua vontade, muitas vezes você faz da sua vontade o seu próprio Deus. É a sua vontade que te autogoverna. E aí Paulo vem aqui nessa noite e diz: eu tenho um projeto traçado para Jeová. Eu tenho um projeto para esse ministério, eu tenho um projeto para essa igreja. Deus dizendo: o projeto é ampliar as estacas da tenda desse ministério. É ampliar os territórios desse ministério. O projeto é alargar as tendas desse ministério. Mas eu só vou colocar a minha vontade para levar esse ministério a essa dimensão a hora que você... Posso me dar licença, pastor? Alguém depois pega um pano e enxuga aqui. A hora que você fizer isso, ó, esvaziar a sua mente de tudo que você aprendeu de forma equivocada e deixar a palavra de Deus encher a sua mente para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jonas era profeta, sim ou não? Vou repetir. Jonas era profeta, sim ou não? Qual era a vontade de Deus para ele? A vontade de Deus é para ele ir para onde? Hello, a vontade de Deus para ele era para ele ir para onde? Mas ele foi para onde? Houve uma incompatibilidade entre a vontade de Deus e Jonas fazendo a sua própria vontade. Ou seja, a vontade de Deus era o Deus de Jonas. E se ele obedecesse o que Deus estava dizendo, uma viagem de Jope, onde ele estava, geograficamente falando, até Nínive, era uma viagem de 900 quilômetros. Quantos quilômetros eu disse? 900 quilômetros. Mas ele resolveu ir para onde? Não, vocês estão tímidos demais. Ele resolveu ir para onde? Tarsis. De Jope a Tarsis, escute isso,
a viagem seria 4.000 quilômetros. O caminho da desobediência é sempre mais longo. Não, você não escutou isso. O caminho da desobediência é sempre mais longo. E tem gente que, na verdade, está contrariando a vontade de Deus quando já era para ter chegado. Vou repetir. Quando já era para ter chegado no propósito de Deus, mas está patinando porque o caminho da desobediência é muito mais longo do que o caminho da obediência. Agora escute isso, aqui está o ponto. A vontade de Deus, repete comigo, é boa. Mas o quê? Agradável, perfeita. Se ela é perfeita, ela não se relativiza, certo? Ela é boa, agradável e perfeita. Mas nem sempre, escute, por isso que Paulo disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por quê? Porque nem sempre eu compreendo a vontade de Deus. Hello? O que eu estou dizendo? Nem sempre você compreende a vontade de Deus. O próprio Jesus, durante 3 anos e 6 meses, sentado o tempo integral, com 12 homens, chegou num momento que ele, frustrado, depois de ter ensinado eles tanto, e eles não mudarem de mentalidade, Jesus chegou e disse para eles assim: o que eu faço agora, vocês não entendem. Vocês só vão entender depois. Para alguns de vocês aqui, é a mesma coisa. A ficha só vai cair depois. Escutou o que eu disse? A ficha só vai cair depois. A vontade de Deus era que Jonas fosse para que cidade? Grita bem alto. Ele foi para onde? Se fosse para Nínive, quantos quilômetros ele faria? 900. Mas ele foi para Tarsis. Teve que fazer quantos quilômetros? 4.000 quilômetros. Isso retrata que Jonas desobedeceu à vontade de Deus. Só que você e eu, a maioria dos pastores que estão aqui, pregadores que estão aqui, já pregou sobre Jonas. E o título da nossa mensagem sobre Jonas sempre foi o profeta rebelde, sim ou não? Ou o profeta desobediente. Mas a gente nunca parou, como a gente fez essa noite, como a gente está fazendo essa noite, para perguntar como é que um ser humano da mais alta confiança de Deus, um profeta, Jonas, Deus o estimava, Deus o amava, Deus confiava nele e por confiar disse: levanta-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a maldade, a malícia de Jonas, a malícia de Nínive chegou até mim. Agora, como que um profeta, porta-voz, que tem afinidade, intimidade, relacionamento diário com Deus, ora, jejua, examina as Escrituras, como que um profeta tem coragem de medir força com uma vontade que é boa, agradável e perfeita? Eu fiquei me interrogando. Aí eu fui para a Bíblia estudar e eu quis saber quais eram os motivos que Jonas tinha para peitar a vontade de Deus. Aí eu descobri, número 1, Jonas era profeta judeu. O que eu disse que Jonas era? Para você fixar o que eu estou ensinando, você tem que mudar de mentalidade, repetir. Jonas era profeta o quê? Profeta judeu. Aí o Jonas olha na retaguarda dele, os profetas que passaram antes dele. Ele fala, profeta Samuel, profeta Elias,
ele olha, estou só citando aleatoriamente, profeta Jeremias, profeta Daniel, profeta Joel, ele olha a retaguarda, a listagem de profeta, nenhum profeta de Israel estava na retaguarda dele, e nenhum dos presentes, contemporâneos com ele, tinha feito o que Deus estava mandando ele fazer. O que é? Atravessar a fronteira de Israel, escute, atravessar a fronteira de Israel e ir para uma nação gentílica pregar a palavra de Deus. Isso era atípico. Isso era de um caráter ímpar, singular. Só uma mente transformada, só uma mente conectada com a mente de Deus, só uma mente alinhada com essa vontade boa, agradável e perfeita, não questiona, porque a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas como Jonas, aqui está o ponto, a despeito de ser profeta, tinha uma mentalidade estreita. Tem muita gente que galgou uma dimensão nobre, até no ministério, mas tem estreiteza mental. Não consegue sair do chão, não consegue decolar, não consegue alçar voo, não consegue atingir a sua meta, o seu ideal, não consegue galgar o que Paulo galgou, a estatura da plenitude de Cristo, por estreiteza mental. E aí o Jonas olhou na retaguarda dele, olhou os contemporâneos e diz: nunca na história algum profeta atravessou a fronteira de Israel para pregar para gentil. Se lembra da mulher cirofenícia que eu falei ontem? Havia um dispositivo na cultura dele que considerava o gentil um cãozinho. E a salvação era uma exclusividade dos eleitos, dos hebreus, dos judeus. Aí, o mesmo dispositivo que Jesus usou para a mulher cirofenícia, o Jonas tinha guardado no meu coração. Eu saí daqui do meio da nação eleita, atravessar a fronteira para pregar para cachorrinho. Me dá licença que eu não vou fazer isso. Primeiro, aí vem um outro detalhe de estreiteza mental. Está no capítulo 4, verso 2 de Jonas. Dá para botar aí na tela? Capítulo 4, verso 2 de Jonas. E aqui tem um ponto que eu queria chamar a sua atenção. Eu queria que você lesse comigo. 1, 2 e 3. Todos juntos aí, bem forte. Quero escutar a sua voz. Vamos lá. Ali tem uma palavrinha que diz assim: pois eu sabia. Repete comigo: eu sabia. Muitas vezes o seu conhecimento secular, muitas vezes o seu conhecimento teológico, teórico, coloca você com estreiteza mental. Porque ele justifica porque desobedeceu à vontade de Deus. Ele diz: eu sabia que és Deus o quê? Compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e que te arrepende do mal. Aí ele se preocupou. Pergunta número 1. Por que Jonas desobedeceu à vontade de Deus e fez da sua vontade o seu próprio Deus? Porque ele queria
preservar a sua reputação profética. Hello, escute isso. Ele queria preservar a sua reputação profética. Ele disse: vá que eu vá lá. E ele já me deu o sermão, dizendo: avisa eles que dentro de 40 dias eu vou riscar os ninivitas da terra. Avisa para eles: vá que eu vá lá, eu ministro para eles: olha, dentro de 40 dias Deus vai riscar vocês da terra. Aí esse Deus, o quê? Que ele é compassivo, mas o quê? Misericordioso, paciente, cheio de amor, que se arrepende do mal, resolve, quando eles se vestirem de pano e de saco de cinza e se humilhar diante dele, ele resolve se arrepender do mal que mandou eu profetizar. Quando eu voltar para o meu ciclo de profetas, eles vão dizer: você falou que a capital do Império Assírio seria destruído dentro de 40 dias. Já se passaram mais de 40 dias e a capital está inteira. Do mesmo jeito de outrora, você é um falso profeta. Aí eu pergunto para você, seja honesto, para salvar a sua reputação moral, para salvar a sua reputação ministerial, você bateria de frente com a vontade de Deus? Eu digo que sim. Hello? Por uma questão de reputação, eu faço qualquer coisa para não manchar a minha reputação. Mas mesmo que seja para salvar a sua pele, a sua reputação, os seus motivos não justificam a sua desobediência à vontade de Deus. Não, você não escutou. Mesmo que seja para salvar a sua pele, mesmo que esteja em jogo a sua reputação, mesmo que você não entenda essa vontade irretocável, boa, agradável e perfeita, nem o meu e nem o seu motivo justifica a nossa desobediência à vontade de Deus. Quantos entenderam? Pode dizer amém? Segundo lugar, o segundo motivo que Jonas resolveu desobedecer à vontade de Deus. Ele era contemporâneo do profeta Eliseu. Qual era o profeta que era contemporâneo dele? Não, me ajuda. Qual era o profeta? Profeta Eliseu. Os dois é como eu e o apóstolo Cássio. Eram amigos de ministério. Aí um dia os dois se encontrou. O Eliseu diz assim: ô Jonas, eles falam, meu nobre amigo. Aí o Eliseu disse assim: rapaz, essa noite Deus me visitou. E daí? Ele falou comigo que vai usar, escute isso, vai usar o Império Assírio para castigar a nossa nação Israel. O Eliseu está falando para o Jonas. Aí o Jonas falou: o quê? Uma nação ímpia? Os ninivitas são altamente... Você quer saber a dimensão de violência dos ninivitas? Por exemplo, se aqui fosse uma nação e essa aqui fosse outra, eles conquistavam essa daqui, e para servir de exemplo para essa daqui, todos esses conquistados aqui, eles arrancavam só o couro e pendurava no muro para servir de exemplo para esses aqui nunca levantar serviço contra eles. Quando eles não arrancavam só a pele, deitava o indivíduo, arrancava só a língua. Ou então eles arrancavam orelha, nariz. Isso era o nível de violência dos ninivitas. Aí o Jonas falou: o que, profeta Eliseu? Você está fora de si. Isso não é revelação. Deus falar que vai usar o Império Assírio e os ninivitas
para açoitar o nosso povo, a nossa nação, que estava também se apostatando da fé? Aí o Eliseu, sim. Aí o Jonas falou, eu tenho uma solução. Eu sou patriota. Eu sou nacionalista. Eu amo a minha pátria. E eu não vou deixar isso acontecer. O Eliseu falou, como você vai conseguir não deixar acontecer? Eu sei o que eu faço. Do mesmo jeito que ele falou com você, ele veio falar comigo para me levantar e ir à grande cidade de Nínive e pregar contra ela, que dentro de 40 dias ele vai matar os ninivitas, riscar eles da face da terra. Agora eu descobri uma solução para me salvar a minha pátria. O Eliseu perguntou, qual é a solução? Se eu fizer uma viagem daqui de Jope até Nínive, eu vou gastar 900 quilômetros. Mas se eu fizer uma viagem daqui de Jope até Tarsis, eu vou gastar quantos mil quilômetros? 4.000 quilômetros. Então, se eu entrar no navio para fazer uma viagem de 4.000 quilômetros, vou passar pelo menos 3 meses no mar. Enquanto eu estiver lá, Deus mata os ninivitas. E aí eu volto e salvo a minha pátria de cair na mão dos ninivitas. Aí eu pergunto para você, o motivo era justo? Por amor à sua pátria, sim ou não? Não, eu quero que você seja sincero. O motivo era justo? Por amor à sua pátria, sim ou não? Sim, mas mesmo que seja por amor à sua pátria, à sua nação, nossos motivos não justificam a nossa desobediência à vontade de Deus. Qual era o terceiro motivo, pastor Samuel? Terceiro motivo é que eu já citei a índole violenta dos ninivitas. Deus disse, a malícia deles, a maldade deles, a violência deles chegou até mim. E já ilustrei aqui a dimensão de violência deles. O Jonas falou, vá que eu vá lá. Aí eu chego aqui estão os ninivitas, eu seria Jonas. E digo, ninivitas, Deus mandou eu vir aqui dizer para vocês que dentro de 40 dias, Deus vai riscar vocês da terra, vai matar vocês todos. Aí os ninivitas dizem assim, antes que chega os 40 dias, a gente vai arrancar a sua língua, para você não ter coragem de vir aqui dizer para a gente que Deus vai matar a gente em 40 dias. Então, para salvar a sua vida, Jonas resolveu fugir para bem longe da presença do Senhor. Aí eu volto a perguntar, é justo a gente cuidar para preservar a nossa vida, sim ou não? Hello? É justo, sim ou não? Mesmo que seja para salvar a sua própria vida, nossos motivos não justificam a nossa desobediência à vontade de Deus. Agora é interessante que quando a gente tem estreiteza mental, não passa por uma transformação de mentalidade, a gente se incompatibiliza com uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Mesmo que você não entenda, a Bíblia diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas quando a gente não entende, escute, a nossa desobediência à vontade de Deus pode causar tempestade na vida de quem não tem nada a ver com a nossa desobediência. Não, você não escutou isso. A nossa desobediência à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, pode causar tempestade na vida de quem não tem nada a ver com nossa desobediência. Os marinheiros estavam acostumados a fazer aquele trajeto de Jope a Nínive. Vários anos eles faziam aquilo. Nunca tinha sofrido uma tempestade na história da vida deles.
Mas entrou na embarcação deles um desobediente. Deus mandou um vento. Porque quando Deus tem algo com você, é com você. Ele não abre mão de você. Você pode se esconder aonde você quiser esconder. A vontade dele é absoluta, soberana no universo. Aí o Jonas desce para dentro do navio, desce para o fundo do porão, e os marinheiros estão lá tranquilos, preparando para a viagem. Aí Deus olha lá de cima e diz assim: não, eu não quero o Eliseu, eu quero você, Jonas. Aí Deus faz assim no navio, ó. Assopra um vento. E o mar fica encapelado. E os marinheiros pegam toda a bagagem, jogam no mar. E o vento não para. Porque Jonas ali estava causando tempestade na vida de quem não tinha nada a ver com a desobediência dele. Cuidado para você não colocar na sua embarcação, na sua casa, um rebelde, um desobediente, que vai causar tempestade na sua saúde, nos seus negócios, na sua vocação, na sua chamada, na sua família. Cuidado para você não colocar um rebelde lá. E cuidado para que a sua desobediência não cause tempestade na vida de quem não tem nada a ver com você peitando Deus. Aí eu vou contar a minha experiência. Vocês sabem que eu sou originalmente daqui de Belford Roxo, Santa Amélia. E eu tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos, quando comecei a pregar. E Deus abriu as portas, comecei a pregar no estado do Rio de Janeiro todo, a palavra, só que eu me frustrei, porque um dia eu estava viajando, me lembro até hoje, para a região dos lagos, para pregar. Eu tinha um Fusquinha, 66, e eu estava naquele Fusquinha dirigindo, com a minha esposa, mais 2 filhas dentro, para pregar a palavra. Aí no meio do caminho o Espírito Santo veio e falou comigo: Samuel, deixa o seu trabalho material e se dedica unicamente ao reino de Deus. Aí eu falei: ok, Senhor, se é essa a tua vontade, estou pronto para obedecer. Aí falei com a Elianai, minha esposa, diz: olha, a partir de agora não trabalho, porque Deus me chamou exclusivamente para a obra. Mas Ele não me garantiu o salário, nem da igreja que eu era pastor, e nem de fonte nenhuma. E aí eu passei a viver literalmente do altar, comer do altar, na dependência de ministrar nas igrejas onde eu ministrava, a fim de que o pastor, ao terminar os eventos, às vezes era congresso sexta, sábado e domingo, eu pregava os 3 dias, e na expectativa de receber uma oferta para cobrir o aluguel, as despesas de casa. E várias vezes voltei, o pastor bateu nas minhas costas, depois de 3 dias pregando, diz: Deus te abençoe, boa viagem. Me despedia com a mão vazia. E aí Elianai estava em casa, as meninas em casa, a conta de luz, conta de água, o aluguel, tudo na dependência, aguardando aquela oferta. Aquilo revoltou meu coração. Revoltou meu coração. Eu chamei a minha esposa e disse: a partir de hoje eu não prego mais. Ela diz: o quê? Falei: e tem um negócio, não prego, e além disso ela era líder de vários departamentos na igreja. Eu disse: eu vou te tirar de todos os departamentos da igreja, e nós vamos aqui na cidade ver o melhor ponto comercial. Eu vou juntar as nossas economias e nós vamos abrir um comércio para nós. A hora, você vai trabalhar de segunda a segunda, eu também, para a gente, numa linguagem assim da época, eu falei para a gente ficar rico, ou abastado,
financeiramente. Eu não sei se vocês se lembram, nos anos 90, que tinha saído um carro chamado D20. Alguém se lembra de uma caminhonete que saiu D20? Então eu disse para ela, o dia que Deus me der uma D20, que eu não preciso mais andar nesse fusquinha e nem depender de 1 centavo de oferta de igreja, eu volto a pregar e você volta às atividades da igreja. Nós vamos nos dedicar ao comércio. E aí fui na cidade, trabalhava aqui com uma roupa de marca, de grife, anunciada pela TV Globo, aqui no Rio de Janeiro, e abri o comércio. Comecei a preparar para abrir o comércio. Nessas alturas, o pastor da igreja onde eu era, ele me chamou no gabinete e disse para mim, você será o pastor substituto meu na liderança do ministério, eu vou te entregar esse campo. Aí eu falei, 20 e poucos anos de idade, imagina eu, presidente de igreja, agora com comércio na cidade, com uma D20, abastado financeiramente, eu vou voar. Aquilo inflou eu, né? Só que, baseado na promessa dele, continuei trabalhando para abrir o comércio. Quando eu estou trabalhando para abrir o comércio, aí começou o contrário. Chegava aqui para pregar, como estou pregando aqui nessa noite, estou no meio da mensagem, saltava um profeta na minha frente e gritava no meu ouvido, arruma a tua mala e sai dessa cidade. E eu tinha uma paixão pelo Rio de Janeiro. Apesar de ser de Belfor Roxo, da Baixada Fluminense, para mim aqui era a última bolacha do pacote. Estreiteza mental, eu só enxergava aqui, eu achava que o meu futuro estava aqui. E aí o profeta saltava na minha frente, aí foi vários lugares, 1, 2, 3, 4, 5, todo lugar que eu pregava era a mesma mensagem. E lá no coração o profeta dizia, arruma a tua mala e sai dessa cidade, e eu dizia lá no meu peito, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, aqui eu plantei, aqui eu vou colher. Passou-se um dia, o próprio Deus gritou, Samuel. Eu disse, sim, Senhor, eu já falei contigo, arruma suas malas e sai dessa cidade. Aí eu não respondi ele, mas falei lá dentro, falei, o senhor não leva mal não, mas aqui eu plantei, aqui eu vou colher, e eu estou com promessa de ser o pastor presidente lá da igreja, e a minha loja já está na iminência de eu inaugurar. Já tinha convidado os amigos para fazer uma festa de inauguração da loja. Aí Deus olhou para mim e disse, Samuel, você não sai não? Aí eu lá dentro, não. Aí ele disse, se você não sai, eu sei como te tirar. Aí ficou estreito. Ficou estreito porque eu fiz uma festa de inauguração da loja. Você quer saber quanto tempo Deus levou para me tirar? Hello? Você quer saber sim ou não? Só um mês. Inaugurei a loja, fiz uma festona. Aí, primeira semana, está indo de vento em popa. Segunda semana, o ladrão veio. Pararam 2 motos na porta da loja. Botaram o revólver na cabeça de Elienay. E eu não estava, eu estava na faculdade, estudava à tarde nessa época. Aí levaram todas as férias. Gostaram, voltaram na quinta-feira, voltaram de carro. Pararam os carros na porta, renderam todos os clientes no depósito da loja, prenderam no banheiro e foram lá no meu depósito, tudo que eu havia adquirido para trabalhar, e juntaram tudo, encheram os carros e foram embora. Gostaram. Final de semana voltaram e arrombaram a loja. Aí eu entrei em desespero. E brigando com Deus, baseado no que eu preguei ontem, gritando, tu falou que aquele que vem a ti de maneira nenhuma o diabo lhe toca.
E tu está me fazendo passar vergonha pública. O diabo me tocou, me arrasou, tive que vender carro, casa, vender tudo para pagar o que eu devia. Quando não tinha nada, entrei numa crise espiritual descomunal, a ponto de sentar à mesa para almoçar ou tomar o café, chamar as minhas meninas de 9 e 7 anos de idade e dizer: ora vocês, porque Deus não ouve o Pai. Cheguei numa crise tão profunda espiritual, dessa natureza. Quando eu estou naquela crise, entrei no quarto, apertado, e gritei: é isso que tu quer? Eu vou te atender. Eu vou. E Deus me tirou daqui, do Rio, e me levou lá para Santa Catarina. Chegou lá em Santa Catarina, eu aluguei uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Me lembro na época que eu tinha R$150. Deu para comprar um colchão e comprar um lençol. E a cidade fria, dormiu eu, Elianai e as meninas, nós 4 agarrados naquele colchão no chão. E quando eu entrei na casa, que eu aluguei a casa, eu gritei para Deus: agora eu quero ver o Senhor me sustentar aqui, com essa mulher que tu me deste e essas 2 filhas. Deus olhou para mim e riu. Aí chegou no outro dia, levantei, fui tomar um sol na porta da casa, passou um irmão com a Bíblia debaixo do braço. Aí ele ia andando assim, eu gritei: a paz do Senhor, irmão. Aí ele disse: o senhor está debochando de mim, que sou crente? Eu falei: não, eu sou tão crente quanto você, e com um adendo, eu sou pastor. Aí ele falou: o quê? O senhor é vizinho novo, morando na minha rua, o senhor é um pastor? Eu falei: sim, sou um pastor. Aí ele falou: estou indo no rádio agora, fazer o meu programa. O senhor não quer ir lá dar uma palavra no meu programa? Eu fui com ele ao programa de rádio. E cheguei lá, dei a palavra no programa de rádio. O diretor comercial da rádio ouviu eu pregar no rádio. Ligou para a rádio na hora do programa e disse: quem é esse pastor que está aí pregando agora? Ele disse: esse pastor é um homem que eu conheci hoje, mudou para minha rua ontem, e eu convidei para ele vir dar uma palavra no meu programa. E aí o diretor disse: não deixa ele embora até eu chegar aí na rádio. E eu entrei no gabinete lá na secretaria do diretor da rádio e fiquei aguardando 30 minutos. Quando eu cheguei, quando ele chegou, olhou para mim, as lágrimas rolou aqui no olho dele. Ele disse: eu não sou evangélico, eu sou católico praticante, mas tem 2 anos que eu estou rezando, pedindo a Deus que mande para essa cidade ou um padre ou um pastor que tenha o dom que você tem de ensinar. Porque eu vou te dar um programa de graça nessa rádio, para você ensinar a palavra de Deus aos moradores dessa cidade. E aí o irmão falou para ele: mas tem um problema. Aí o diretor falou: mas que problema tem? É que ele mudou para a minha rua ontem. Ele é um missionário, chegou do Rio de Janeiro, a casa dele está vazia, não tem nada lá. Ele não tem nem sei se ele tomou café hoje. O diretor da rádio pegou o microfone no horário do programa dele de rádio e disse: eu tenho um pastor missionário que chegou do Rio de Janeiro ontem aqui nessa cidade. A casa dele está vazia, ele não tem nada, eu preciso mobiliar a casa dele hoje. Isso era 1h da tarde. Quando deu 3 da tarde, parou o caminhão na porta. Geladeira, fogão, móvel de quarto, mobiliaram a casa todinha. Aí Deus riu de mim mais uma vez. Aí eu comecei o programa no outro dia. Eu nunca tinha entrado numa Assembleia de Deus tão linda quanto a de Joinville. 20 mil membros naquela época. Uma igreja linda, toda carpetada, coisa linda.
Aí eu estou pregando no programa de rádio, o pastor da igreja me ouviu e ligou para a rádio. Quem é esse pastor que está pregando aí agora? Ah, esse pastor é um missionário que chegou do Rio de Janeiro. Manda ele passar aqui no meu gabinete. Aí eu passei lá no gabinete dele. Ele também chorando. Disse, eu tenho 90 missionários no campo. E fazem uns anos que eu estou orando, pedindo a Deus que mande um homem que tenha o dom que você tem, para preparar um curso por correspondência para esses missionários. Pegou uma chave de uma sala, eu não sabia nem usar computador. Abriu a sala uma das salas da igreja e disse, a partir de amanhã, você começa aqui nessa sala. A igreja vai te dar um carro, vai te dar telefone, vai te dar salário. Eu estou falando isso para você porque eu causei tempestade na minha família por causa da minha desobediência. E Deus botou essa mensagem no meu coração desde domingo para falar com vocês. E eu tenho certeza que como a palavra de Deus não volta vazia, faz o que lhe apraz. Como a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. É apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. Com certeza, nem que seja um único ou uma única mulher que esteja aqui nessa noite, Deus me trouxe aqui por causa de você. Finalmente, fiquei 7 anos naquele estado de Santa Catarina. Cheguei ao ápice. Cheguei a ser o diretor de Educação e Cultura da Convenção do Estado. Quando eu estou no topo, lá no topo, desfrutando do melhor, cidade estilo Europa, qualidade de vida altamente elevada, segurança extraordinário. O Espírito Santo chegou e disse, o seu tempo terminou. Gato escaldado tem medo de água fria. Aí eu cheguei na sala do pastor com a chave da sala e disse, meu nobre pastor, aqui está a chave. Quero agradecer pela acolhida que o senhor me deu aqui. Ele começou a chorar. Fui para casa sem saber a vontade de Deus daí em diante. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. 2 meses depois eu estava pregando na América do Norte. Estava pregando lá. Preguei 2 meses consecutivos. Cheguei lá, pregar no maior ministério que estava no topo na época lá. Quando eu cheguei lá e preguei, o pastor me levou na casa dele para almoçar com ele e disse, volta ao Brasil, pega a sua família e vem embora para cá, porque a igreja vai cuidar de você aqui. Eu voltei para o Brasil, não sabia o que era imigração, não sabia nada. Cheguei em Joinville, avisei para os amigos, pastores da região, e aí um empresário da igreja organizou no tênis clube de Joinville uma festa de despedida para mim vir embora, patrocinou uma feijoada, trouxe uma orquestra de Curitiba, Orquestra Moriá, com quase 100 componentes, e eu reuni os pastores amigos todinho da região e fizemos uma festona de despedida. Deu 5 horas da tarde, estou despedindo dos amigos que foi na festa de despedida. Aí alguém bate no meu ombro e diz, e aí, se eu já tenho visto da família? Eu falei, como é que é? Eu falei, o meu visto não vale para elas, não? E já tinha vendido tudo. O apartamento que eu morava já estava vazio. Eu pensei que era só comprar passagem e ir embora. Chegou a noite, entrei no carro.
e fui para São Paulo, para a porta do consulado. E aí lá que eu vi a realidade. As pessoas saíam chorando porque o cônsul negou o visto. Quando chegou a minha vez, dei os documentos da minha esposa, das minhas filhas. O cônsul olhou para mim e disse: volta daqui a 2 horas. Aí o guarda na porta disse: o que o cônsul disse para você? Falou: volta daqui a 2 horas. Aí o guarda falou: ele não faz isso com ninguém. Alguma coisa vai acontecer com o senhor. Aí 2 horas depois eu voltei, ele pegou o carimbo e deu nos 4 passaportes. Quando eu cheguei na América do Norte, eu, minha esposa e minhas filhas, todos, quase todos, vinham falar comigo e dizer: quem é o seu pistolão no Brasil? Porque o apóstolo Cássio já foi lá, sabe que tem marido sem mulher, mulher sem marido, pai sem filho, filho sem pai, porque ninguém entrava com a família completa dentro dos Estados Unidos. Eu entrei com a minha família completa e eles perguntavam quem era o pistolão. Eu falei: o nome dele é Jesus de Nazaré. Aí aqui vem a etapa final. Cheguei lá, o mesmo pastor que me convidou para vir buscar a família e voltar para lá, fingiu que não me conhecia. Fugia de mim. E eu fui parar num quartinho. Eu, minha esposa e 2 filhas, que não dava nem para a gente andar. E aqui no Brasil já fazia 18 anos que eu estava na atividade do ministério e não sabia o que era pegar numa colher de pedreiro, só envolvido com a obra de Deus. Aonde eu fui parar? Na construção, lá nos Estados Unidos, carregando madeira nas costas. E fui fazer pintura, pintava mais a cara do que a parede. E como não tinha hábito de trabalhar em construção, chegava em casa às 7 horas da noite, tomava um banho, jantava e gemia a noite toda na cama. Minha esposa ficava com pena de ver eu gemer na cama. Aí um dia eu estou todo sujo na construção. O diabo chegou perto e falou comigo assim: acabei com o seu ministério. Eu me arrepiei tudo. Eu cheguei em casa e falei: minha esposa, o diabo chegou lá no meu trabalho e falou que acabou com o meu ministério. Aí ela disse: não acabou não. Eu falei: ele falou, eu me arrepiei todo. Aí eu perguntei ela, sentei ela e as crianças, falei: vocês acreditam que foi Deus que mandou a gente vir para cá? Elas disseram: eu acredito. Aí eu disse para elas: então, a partir de amanhã, vocês vão para a escola e você vai para o trabalho. Ela começou a limpar casa, porque é o trabalho que todas fazem lá. Aí eu disse: você sai de casa às 8 horas da manhã, eu boto a cara no chão, 8. Você chega às 4, eu só levanto quando você voltar. Eu fiz 6 meses dessa forma, dizendo: você mandou ou não mandou? Você mandou ou não mandou? Você não me tirou de lá para ficar nesse quartinho que não dá nem para mim e elas andarem aqui. Aí chegou na quinta-feira, o Espírito Santo entrou no quarto. Entrou no quarto e disse para mim: prepara que domingo à noite você será o pregador naquela igrejona lá. Aí a Ilianai chegou e eu disse: domingo eu prego lá na igreja. Ela: alguém te convidou? Eu falei: não, o Espírito Santo. Aí passou sexta, sábado, domingo, 5 horas da tarde. Ninguém pregava naquele púlpito, a não ser o pastor local e um outro pastor renomado, que o pastor, o bispo, o apóstolo Cássio sabe, o pastor Gisele Gomes. Só os 2 pregavam naquele altar. Aí quando chegou 5 horas da tarde, a esposa do pastor ligou para mim e disse: o meu marido mandou te ligar, te avisar que hoje você será o pregador. Eu fui para o púlpito, ele não sabia
que eu estava em conserva, no óleo, fazia 6 meses. Quando eu fui pregar lá, Deus achou graça em mim e fez uma coisa nova naquela igreja. Abalou os alicerces espiritual, foi um avivamento extraordinário. Quando terminou o culto, o pastor me levou numa sala lá em cima, abriu a porta, me deu a chave e falou: a partir de amanhã você começa aqui como diretor pedagógico do Centro Teológico de Boston, e a igreja vai pagar para você o seu aluguel, vai te dar ajuda de custo para o carro. E acabou o meu sofrimento. Terminando, se você não entender a vontade de Deus, você vai ficar condicionado aonde você está. E não estou aqui por acaso, eu não caí aqui de paraquedas. Eu tenho certeza que eu sou porta-voz de Deus. Eu sou profeta de Deus para alterar destinos nessa noite. Só que eu queria que você absorvesse essa ideia, que os seus caprichos, as suas conveniências, o seu nariz empinado, não justifica a sua desobediência à vontade de Deus. Se a vontade de Deus é para você varrer esse templo todo dia, obedece Ele e vem varrer. Mesmo que você não entenda porque está varrendo. E mesmo que você seja um empresário, porque tem gente que está pensando que eu estou falando para empregada doméstica. Não, estou falando para você que é nariz empinado. Que porque tem um carrinho bom, uma casinha boa, um comércio ou alguma coisa boa, você se acha. Mas eu vim dizer para você que os nossos motivos não justificam a nossa desobediência à vontade de Deus. Só quem quer aceitar, veja bem, eu vou fazer um convite bem específico essa noite. Eu não preciso que você venha aqui para massagear o meu ego. Você viu que eu preguei diferente essa noite. Eu preguei em tom bem de ensino, que o meu objetivo é conscientização. Não é mover você com choro, com aplauso, com barulho. Eu vou fazer um convite agora. Só as pessoas que foram tocadas diretamente pelo Espírito Santo, enquanto eu estava ministrando essa palavra, e de alguma forma quer, mesmo que tem uma música que diz assim, tem uma música que diz assim, ela fala sobre ser um discípulo do Senhor. Dai-me um coração igual ao teu. Vocês se lembram? Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Oh, dai-me um coração igual ao seu. Segura. Eu quero ver quais as pessoas. Agora, desculpa a linguagem que eu vou usar. Se você vir aqui na frente, você vai honrar essa calça que você veste. Pastora Aninha, o apóstolo Cássio, tem que ver que realmente você passou hoje por uma transformação de mentalidade. Se porventura o Espírito Santo mexeu dentro de você, enquanto eu estava ministrando, vem aqui, que essa oração é por você. Essa oração é por você. Não importa que seja 1, 2, não importa quantas pessoas sejam. Vem aqui. E dessa vez eu vou pedir todos para ajoelhar. Todos para ajoelhar. Todos que vierem aqui. Num ato de humilhação, de rendição à vontade de Deus. Dobre os seus joelhos.
Eu não me importo você que não está vindo, porque às vezes você está dizendo, eu não vou conseguir. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Deus suscita forças em nós aonde não há vigor. Da fraqueza Ele nos ajuda a tirar força. Então, mesmo que você ache que não vai conseguir, mas foi tocado por essa palavra, levanta do seu lugar, vem para cá, porque Deus vai aperfeiçoar o seu poder nas suas fraquezas. Vai te dar graça, tu vai honrar de fato. Tu vai honrar o que você ouviu nessa noite. Dalá, Shanasso, Brexteford. Segura o som aí. Eu vou fazer uma oração intercessória. Deus, faz mais de 30 anos que eu passei por essa experiência ímpar, singular, que alterou de forma plena o meu destino, a minha sorte. E quando eu medi força contigo, dizendo que daqui eu não saía, daqui ninguém me tirava, e que aqui eu plantei, e que aqui eu iria colher, eu não imaginava o que estava preparado para mim na frente. Hoje, pela infinita graça do Senhor, tu me deste o privilégio de ter dupla cidadania. Sou um cidadão brasileiro, mas eu e minha família todos somos cidadãos americanos. Deus, eu estou em Belfor Roxo, na cidade de Heliópolis, de onde tu me tiraste com mão forte, com braço estendido. E aqui tem várias mulheres, aqui tem vários homens que têm vocação, chamada para algo transcendental, exponencial, fora dessa geografia de Belfor Roxo. Deus, essa noite é noite de tu confirmar chamadas. Essa noite é noite de tu marcar mulheres, de tu marcar homens, que viverá um tempo específico na vida deles, a partir da marca que tu colocará neles, através do teu Espírito que está andando agora, no meio de cada um deles, e selando os vocacionados, selando os chamados. E eu tenho absoluta certeza que alguns já estão se arrependendo e confessando que têm medido força com a tua vontade, que têm resistido à voz do teu Espírito. As coisas mais simples que aprenderam a fazer no teu reino, eles estão negligenciando fazer. Mas essa noite é noite de arrependimento, e a tua palavra diz: arrependei-vos para que experimentem o refrigério pela presença do Senhor. Então vem agora esse refrigério na vida dessas pessoas que estão inclinadas perante a tua face. E agora vem sobre eles um espírito de renovo. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui, batiza agora. Quem precisa de alguma ferramenta espiritual para cumprir o seu ministério com dons espirituais, delega dar agora. E como ministrei profeticamente, amplia as estacas desse ministério. Amplia os territórios desse ministério. Amplia as tendas desse ministério, a partir dessas pessoas que tu levanta com uma nova mentalidade, entendendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Há uma unção sobre mim, Senhor, liberada, e eu estou compartilhando dessa unção. Quem pode receber, recebe. Pode ficar de pé para não doer o seu joelho, fica de pé, porque Deus não quer sacrifício. Deus quer que você libere o seu coração agora para você receber uma unção fresca que está sendo liberada agora para você cumprir a sua vocação, a sua chamada. Dai-me um coração igual ao teu. Levanta as suas duas mãos, põe uma mão no coração e cante essa música. Dai-me um coração igual. Mas canta numa confissão. Meu mestre, dai-me um coração
coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Ó, dai-me um coração. Dá um tom a mais, por favor. Isso, vamos lá. Dai-me um coração Igual ao teu. Levanta as suas mãos. Meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares para dentro de mim, Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. mas o desejo eu tenho De ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Grita, Senhor! Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Amém. Aperta a mão de alguém e diga: olha para mim. Aperta a mão de alguém e diga para ele: olha para mim. Você conheceu uma pessoa até hoje. A partir de hoje, você vai conhecer uma outra pessoa no centro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Só quem pode dar um aplauso bem forte, dá um aplauso. Deus abençoe, volta ao seu lugar. Apóstolo Cássio, por favor. Chamando a raças. Eu sinto uma glória pairada. Com certeza você está levando uma marca nova. Com certeza você está levando uma marca nova. Escute. Toma o seu assento, por favor. Escute. Ontem nós falamos. Por favor, senta aí, não saia não. Senta aí, não conversa não. Vamos continuar nesse clima de temor de Deus. Escute. Ontem nós falamos que o tamanho da sua adoração é o tamanho da sua vitória. Hoje eu falei de uma dimensão de vida distinta da que você viveu até hoje, por causa da mudança de mentalidade que ocorreu na sua vida nessa noite. E nós vamos agora colocar em prática essa mudança de mentalidade, plantando uma semente no reino de Deus. Escute isso, é uma senha que eu estou dando. Você vai plantar uma semente nessa noite do tamanho da visão que Deus te dá em relação ao seu futuro, em relação ao seu destino. A Bíblia diz: quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia muito, muito colherá. Então talvez você não tenha muito, mas faça como aquela mulher viúva, que a despeito de não ter muito, ela deu tudo o que ela tinha. Agora, não sei se vocês se lembram, escute, por favor, não se distraia.
Não sei se vocês se lembram que eu disse que Davi, eu disse sábado, que Davi tirou 400 homens da caverna. Quantos homens eu disse? 400 homens. Como é que eles estavam? Eles estavam apertados, endividados e amargurados. Agora escute isso. Só que quando Deus fez uma obra no destino, na sorte deles, o menor deles passou a valer por 1000. O menor deles passou a valer por 100. O maior passou a valer por 1000. Eu pergunto para você, quanto você quer sair daqui valendo nessa noite? Talvez você esteja apertado, endividado e até com uma certa amargura.